Um desabafo de 2 da manhã. Oi, tenho 16 anos e sinto que desde que entrei na adolescência, minha vida tem sido menos colorida. Sei lá, quando eu tinha 10 anos, tudo era tão colorido e vivo, o que me fazia sentir uma felicidade real. Quando fiz 12 anos, tudo começou a mudar. Escola, perda de amigos e sentimentos começaram a aparecer. Na maioria das vezes, eu conseguia lidar, pois sempre soube como enfrentá-los sozinho. Meus pais eram bons na medida do possível, então minha vida não era ruim. Só que na adolescência, virei praticamente uma máquina, fazendo todo dia ser o mesmo, me sentindo preso em uma rotina que está acabando com minha mente. Faz mais de 1 ano que não sonho direito. Tipo, dormir para mim é como deitar e acordar, como se tivesse apenas carregado um novo dia, uma nova gameplay. Não sei como socializar, porque depois de um tempo sem amigos ou alguém de fora da família, você começa a perder seu jeito social. Não sabe como iniciar uma simples conversa. Você quer muito conversar, mas quando começa, quer parar, pois a conversa parece ser tão vazia e chata, mesmo não sendo. Só quer parar e voltar para o seu mundo. As pessoas dizem que a solidão não é má, e sim reconfortante, pois quando você percebe a paz que ela traz, não quer mais sair dela. Bom, acho que sempre fui uma pessoa solitária e com poucos amigos, e nunca foi um problema até a adolescência chegar. Desde o fundamental, sempre tive poucos amigos, mas para mim era bom, pois todos gostavam de mim no pequeno grupo que tinha. Eu era a pessoa que todo mundo queria falar e brincar, como as crianças podem ser tão sociais com as outras, mesmo sem tê-las conhecido antes. Eu teria gostado de me conhecer naquela época. Hoje em dia, sou apenas um fantasma que acorda, vai para a escola, fica sentado sem conversar com ninguém durante 6 longas horas e depois volta para casa. Em casa, o único conforto é minha irmã. Ela sempre foi legal e sempre foi minha heroína, a única com quem podia contar. Sei que ela tem seus problemas e defeitos, mas isso nunca tira a luz que vejo nela. Quando percebo que até ela tem defeitos, fico feliz em saber que há pessoas superando as dificuldades. Fico feliz também em saber que quando acordar na manhã seguinte, ela estará lá, rindo e planejando a vida com sua namorada. Acho que minha relação com ela é tipo a do Dean e Sandy supernatural no modo de tratamento. Na relação, nós somos como a lua e o sol, ou o irmão mais novo emo gótico e a irmã mais velha que sai para curtir a praia com os amigos e volta antes das 20 horas, meio específico, RS. Quando penso nos meus pais, penso em como nossa família não é perfeita, como eu achava que era quando criança. Isso acontece com todo mundo, eu acho. Bom, todo mundo com pais que vivem brigando e depois se beijam, em uma relação onde o pai sempre sabe de tudo e quer mostrar para a mãe como faz isso ou aquilo, fazendo piada com a cara dela. Piadas que quando eu era criança não achava nada demais, mas que hoje em dia fico chateado com meu pai. Mas a mãe também não é santa, pois teve uma infância desestruturada e isso reflete diretamente nos filhos, sempre colocando as suas crenças e ideias na frente dos filhos, sendo mais uma pastora do que uma mãe. Talvez isso tenha feito eu começar a questionar Deus e me identificar como ateu. Então, como é sua família em casa? Bom, somos a típica família de crentes, o pai e a mãe são pastores e os filhos, crentes e de boa educação e bons crentes, risos. Parece até uma família de comercial, se não fosse pelo meu pai ser homofóbico de direita e que não percebe como às vezes é um péssimo esposo, marido, com sérios problemas de raiva e arrogância. Minha mãe, uma conservadora e homofóbica também, quem diria? Ela é arrogante, desesperada por atenção e pelos sentimentos do meu pai. Ela também pode ser fria como gelo com os filhos e fanática religiosa. Minha irmã é muito boa, feliz, tem 18 anos e quer ser psicóloga. Ela tem seus problemas emocionais e com relações, mas quem não tem? Quando você é uma pessoa trans vivendo em uma casa com 2 pais conservadores, de extrema direita e religiosos, tudo para você fica 10 vezes mais difícil. Bom, sou muito mais do que um garoto triste sem amigos, risos, porque não é verdade. Sou aquele amigo com quem você tem uma boa conversa de 1 hora e depois nunca mais ouve falar. Talvez eu seja antissocial e deveria tratar isso, mas meus pais só fariam piada pelas costas. Eu sei disso, pois fazem isso com minha irmã, que faz terapia. Como um adolescente que tem crises existenciais todos os dias e vive na tristeza, e quando sai, por algum motivo, volta para ela, poderia melhorar. Sei que quando me assumir bi para meus pais, será um inferno e vou perdê-los. Não que hoje em dia tenha algo a perder,
e depois vou ter que ouvir um baita discurso chato de que vou para o inferno e fim. Às vezes, só queria ter ficado em uma bolha no tempo e espaço, onde eu era criança e brincava todo dia nas planícies e praias, no pôr do sol que pintava em rosado, laranja e roxo o céu, e curtir a brisa do vento. Isso nunca vai acontecer, eu sei. Sempre fui inteligente, sem querer, para ser um rico da vida. Mas bom, eu sou inteligente e talvez, como alguém disse uma vez, quanto mais conhecimento você tem, mais triste você fica. Saber que uma revelação vai mudar minha vida, saber que perdi tempo querendo não socializar por me achar melhor, saber que talvez nunca namore ou atinja o pleno potencial da minha vida. Aparentemente não sou apto a dirigir. Acordo às 5h30 para fazer a prova. Finalmente, havia chegado o grande dia. Ainda não tinham aberto os portões quando me deparei com a enorme fila em frente ao espaço onde é feito o percurso da baliza. Coloco uma música para me ajudar a relaxar enquanto aguardava. Ao entrar, encontro Léo, meu professor, que me chama logo em seguida. Eu era o primeiro. Entro no carro e não tenho que esperar muito. O avalista chega, era um cara simpático. Eu tentava ser ainda mais simpático na esperança de conseguir uma avaliação mais branda ou, quem sabe, até uma vista grossa caso necessário. Não me lembro o nome dele. Saímos, é seu primeiro dia, queria dizer que sim, mas não era. Ele me passa o trajeto. Sigo tentando manter a calma enquanto a baliza se aproxima. Entre na quarta vaga, aquela de letra M, ele diz, fico atônito. Passo a baliza me esquecendo do que deveria fazer. Volto, primeira ré utilizada. Me certifico de que seriam somente 3. Ele confirma. Eu, tremendo como um avião em turbulência, avanço para dentro da vaga, inseguro de que já tivesse cometido algum erro que comprometesse toda a execução. Paro o carro, olho para trás, a distância parecia adequada. Olho para as laterais, para o lado de fora, me certifico de que não estava sobre a faixa. Aparentemente tudo certo. Puxo o freio de mão, baliza finalizada. Quando o avalista sai para conferir o resultado, um calafrio sobe por toda a minha espinha dorsal. Sua expressão era de descontentamento. Começo a tremer mais e mais. Ele chama um outro rapaz para conferir algo. Naquele momento eu queria pedir para que qualquer divindade que estivesse me ouvindo não deixasse que a baliza estivesse errada. O avalista então me chama para conferir. Olho, me agacho atrás do Ford Ka cinza, comparo os pneus, confiro a distância entre os cones e o carro. 2 dedos. 2 dedos foram responsáveis por me separar da minha tão almejada habilitação. Apenas 2 dedos de distância demarcavam o espaço em que o pneu da frente cobria a faixa lateral esquerda, por isso, eu estava reprovado. Uma rezinha teria consertado, disse o professor. Concordo com o avalista sobre o erro, me despeço do meu professor e vou embora. Se na primeira vez eu queria desabar em lágrimas, dessa vez, já calejado, não doeu tanto. Porém, embora não fosse um choque, a frustração ainda persistia. Mais uma vez reprovado. Nem em meu pior pessimismo eu poderia ter imaginado que reprovaria 2 vezes. Estava tão seguro durante as aulas. Mas lá estava eu, marcando a prova novamente com a autoescola pela pequena bagatela de R$ 300 que eu não tinha. E assim, mais uma vez, eu pego o ônibus de volta para o trabalho sabendo que ainda seria obrigado a pegar diversos outros ônibus por um bom tempo, já que, por 2 dedos, eu não poderia ser considerado um motorista apto a dirigir. Quase arruinei meu relacionamento porque sou um idiota. Enviei os anexos e mensagens em PDF errados para minha esposa. Um dos meus amigos descobriu que sua esposa estava tendo um caso e isso o devastou, então ele decidiu se divorciar. Ele queria vingança contra sua esposa pelo que ela fez e quando conversamos, concordamos que a melhor vingança seria um ataque surpresa, tipo choque, pavor. Ele estava preparando tudo secretamente para um golpe rápido de 1 a 2 ataques, contas bancárias, ativos, qualquer coisa em liquidez, tudo pronto para ser transferido para uma conta privada e todos os documentos necessários, incluindo evidências de sua infidelidade, documentados para processos judiciais. Ele estava pronto para a guerra. Nesse momento ele estava trabalhando muito, então pediu minha ajuda para obter os documentos de que precisava e garantir que tudo estivesse em ordem. Ironicamente, chamamos esse plano de Ordem 66. Sim, os fãs de Star Wars vão adorar. Usamos isso caso sua futura ex-esposa ficasse desconfiada. Tínhamos uma saída fácil, era uma referência Star Wars, uma piada interna. Agora a confusão.
Consegui todos os documentos de que ele precisava e estava enviando a ele PDFs que ele precisaria. Eles estavam em branco, mas eram os corretos para o divórcio. Meu eu idiota não verificou o número e enviei para minha esposa da seguinte forma: ok, terminamos. Dê uma olhada nisso e me responda: documento PDF de divórcio. Minha esposa respondeu: o que diabos é isso? Eu, ainda sendo um idiota, pensando que era meu amigo respondendo, disse: o que você acha que é, idiota? São os papéis do divórcio, estamos acabados com essa besteira, assine, vamos seguir em frente agora. Coloquei meu telefone de lado e me afastei por cerca de 1 hora. Quando voltei, vi a mensagem do meu amigo perguntando se eu tinha recebido os documentos de que ele precisava. Fui verificar e percebi que eles não estavam lá. Então voltei à lista de contatos e vi a conversa de mensagens com minha esposa. Foi quando percebi, ó droga, situação crítica, controle de danos imediato, expectativa de dano catastrófico. Abri a conversa com minha esposa e vi que não estava boa. Muitos, o que fiz para merecer isso? E, o que diabos está errado com você? Você me deve respostas, seguidos de, vamos conversar sobre isso mais tarde, por 6 longas horas. O telefone dela estava no modo, não perturbe, as piores 6 horas da minha vida. Foi durante essas 6 horas que até considerei falar com um advogado de divórcio, porque pensei que ela poderia já estar tomando medidas e eu precisava estar preparado. Não foram 6 boas horas de jeito nenhum. Quando ela chegou em casa, inicialmente parecia que a situação ia ficar feia. Felizmente, mostrei meu telefone a ela com as mensagens, expliquei o que estava acontecendo. Então ela balançou a cabeça, riu e me mandou sair para comprar chocolate e sorvete como meu castigo, caso alguém queira saber do divórcio do meu amigo. Foi um pouco complicado por um tempo, mas ele se saiu bem, quase 50-50 na divisão de ativos. Algumas coisas escondidas ajudaram. Algumas delas foram dadas à sua ex durante a arbitragem. Meu namorado perfeito mentiu sobre o motivo pelo qual terminou comigo. Eu, 23 anos, descobri a verdadeira razão pela qual meu namorado, 24 anos, terminou comigo. Eu tinha 18 anos quando começamos a namorar. Foram os melhores 4 anos da minha vida. Eu realmente achava que ele era minha alma gêmea. A pessoa com quem envelheceria, estaria comigo não importando o que. Mas infelizmente não era isso. Aconteceu há 1 ano e eu só descobri no último sábado que ele costumava me levar para jantar todos os sábados. Este sábado não foi exceção. Ele me levou ao meu restaurante favorito, nos divertimos como em nossos encontros normais. Mas não, isso foi diferente. Seu rosto estava meio triste, mas feliz porque estávamos nos divertindo. Mas chegando ao final do nosso jantar, ele tinha lágrimas nos olhos, mas um sorriso caloroso. Eu estava muito confusa. Tivemos um bom tempo, estávamos prestes a nos mudar para uma casa juntos. Não havia nada de errado. Eu simplesmente não entendi, até ele me dizer que tinha me traído. Meu coração se partiu. Isso foi irônico porque no início de nosso relacionamento, ele tinha sentimentos muito fortes contra a traição. Claro, terminei com ele na hora e fui embora chorando. Algo em mim não acreditou quando ele disse isso, mas eu aceitei, querendo perdoá-lo. Ignorei sempre que o encontrava e segui em frente. No entanto, há algumas horas, a mãe dele, a quem conheci, veio até mim. Tínhamos um grande vínculo, então, o fato de a mãe do meu ex estar por perto não me incomodou muito. Eu a via como uma figura materna porque a minha me abandonou, assim como meu pai. Ela veio com os olhos cheios de lágrimas e me entregou o envelope. Antes de sair, eu abri o envelope. Era uma mensagem sincera para o meu ex. Eu não vou escrever tudo, mas a essência era que ele tinha câncer de pâncreas e terminou comigo apenas porque não queria me ver desolada por causa dele. Ele disse que tinha apenas 2 meses de vida e que se eu quisesse vê-lo, poderia. Mas se eu não quisesse, ele não me culpava. Isso me levou às lágrimas. Sinto uma mistura de tristeza e mágoa pelo fato de ele ter mentido para mim. Isso é muito pior do que a traição, na minha opinião. Eu quero vê-lo, mas não quero. Ao mesmo tempo, o amo, mas o que ele fez comigo é imperdoável. Não sei o que fazer neste momento se eu for até lá. Uma parte de mim quer estar com ele em seus últimos momentos, outra parte quer ir e gritar com ele o quanto ele me machucou. Estou perdida. Não sei o que fazer. Não quero que meus pais saibam que meu namorado é latino. Meu namorado nasceu na América, mas seus pais são da Argentina e ele fala espanhol, adota a cultura tradicional e tem várias tradições da Argentina,
mas ele tem a pele clara, pois seus ancestrais são da Europa e seu nome é Benjamin, então não é muito óbvio que ele seja latino, exceto quando ouvem falando espanhol. Agora eu não tenho um problema com ele sendo latino, mas meus pais são muito conservadores, do tipo que acredita que todos os latinos são. Meu irmão teve uma namorada exótica uma vez e meus pais não gostaram nada disso, então quando decidimos que era hora dele conhecer meus pais, eu disse a ele para esconder que era latino. Ele concordou com isso. Estávamos jantando com meus pais e eles perguntaram sobre o sobrenome dele, Rossi, e ele explicou que seus avós eram da Itália. Meu pai, sendo como é, disse, por um momento pensei que você fosse legal, porque para ele todos os latinos são ilegais, então minha mãe fez outro comentário e meu pai outro e basicamente começaram a insultar todos os latinos. Eu pude ver que meu namorado estava realmente desconfortável, especialmente quando meu pai perguntou se ele concordava com eles. Mais tarde naquela noite, depois de sairmos da casa dos meus pais, ele me disse que não ia mais esconder sua etnia, que se sentiu insultado. Eu entendo meu namorado, mas meus pais o amam e eu não quero sacrificar meu relacionamento com eles por causa do meu namorado, mas também não quero deixá-lo. Acho que ele deveria esconder isso um pouco mais, pelo menos até que eles o aceitem ou quando já estivermos morando juntos ou algo assim.